Oi, eu sou a Bruna da Estrela Bet. Oi, eu sou a Bia da Estrela Bet. Oi, eu sou a Aline da Estrela Bet. Nós estamos te dando R$5 para você fazer o seu cadastro agora. Agora a bola tá com você, hein? Mas espera aí, para você conseguir o seu bônus, você tem que clicar no link da descrição e fazer o seu cadastro. O que é o RIF, Bortolato? O que é o RIF? RIF é um enunciado do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, que diz que quando o clube não consegue pagar as suas dívidas, após a perda do ato trabalhista, ele vai entrar no regime especial de execução forçada. Logo, o RIF, que tem um tratamento jurídico próprio, de acordo com o enunciado do Tribunal Regional do Trabalho, vai estabelecer ali uma execução, vai se centralizar todas as execuções trabalhistas do Botafogo até o momento, e elas irão para um processo único, onde existem normas ali pré-definidas. E a decisão do juiz, ela é importantíssima. Como nós não temos a decisão do Botafogo, a gente parte do princípio da decisão do Vasco, onde diz o seguinte: tudo que entrar, tudo que for receita, até 30%, vai direto para o pagamento dessas dívidas trabalhistas do passado. Repete esse ponto, porque eu acho fundamental. Repete aí. Tudo que entrar, de todas as receitas do clube, qual é o percentual que fica, na verdade, arrestado para que seja aplicado no cumprimento do pagamento de dívidas? 30%. E da onde vem esses 30%? Isso a gente parte do princípio da decisão do Vasco, tá? Mais que isso, existe um enunciado do Tribunal Superior do Trabalho, onde se diz o seguinte: você não pode nunca deixar com que a receita do clube tenha mais de 30% empenhada. Por quê? Você inviabiliza a atividade econômica do clube. Esse enunciado, isso não está escrito na CLT, isso é um enunciado do TST. E esse enunciado é importantíssimo, porque ele diz o seguinte: mais de 30% se inviabiliza a atividade econômica. Então, nós só podemos deixar com que o passivo, o para trás, seja pago em até 30% da receita nova. Se a totalidade das receitas do Botafogo vão ser encampadas, como me parece que foi do Botafogo, do Vasco, que foi ali até créditos da CNRD, etc., isso vai depender do que está escrito na decisão do Botafogo. Entendo eu que deva estar nos mesmos moldes do que a decisão do Vasco. E, a meu ver, e de muitos bons juristas, foi tecnicamente impecável. Como você está mencionando o Vasco, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar a próxima pergunta já direto, implicando o Vasco, tá? A reclamação do Vasco faz sentido? Se não faz, por que reclamou da maneira que reclamou? Lógico que a choradeira do Vasco não tem fundamento, meu Deus do céu. Gente, Vasco, se não fosse o RIF, vocês teriam que pagar 100% das receitas. E aí você teria que fazer petição em todos os processos, como eu já fiz aqui em Ribeirão Preto, dizendo: olha, não pode inviabilizar a atividade econômica do clube, não pode ser maior que 30%. Você tem que... A decisão tecnicamente ótima do juiz do CAEX, que é o Centro de Acordos da Vara de Execução Trabalhista do Rio de Janeiro. Fernando Reis de Abreu. Exatamente. Olha, parabéns. Que ótima decisão você deu ontem, tecnicamente perfeita, dizendo o seguinte: olha, só vou até o limite de 30%. Se eu fosse um juiz desconectado, se eu fosse um juiz que não conhecesse o ordenamento jurídico, como eu já tive decisão, e como muitos clubes têm decisões aí esparramadas pelo Brasil, o cara ia lá e ia penhorar tudo. Vasco, você tem que dar graças a Deus que ele foi tecnicamente perfeito e evitou trabalho do departamento jurídico do Vasco, porque vai que o departamento jurídico do Vasco não fosse tão competente
e não tivesse ali uma solução para todos os problemas. Que chororô é esse? O RIF... seja, não, conclui aí, vai. O RIF é muito melhor. Agora eu vou dar a seguinte frase para você, torcedor. O RIF é muito melhor para o clube que para o credor. Porque o credor, sabe o que o credor queria? Opa, volta tudo para o processo original que eu vou meter penhora aqui, ó. Eu sei que tem dinheiro que está entrando ali do jogador que foi vendido para tal lugar. Opa, já vou ali no dia certo e já vou pedir a penhora da conta. E aí, o credor que tem acesso à informação privilegiada do clube sai na frente. O grande passo do RIF, do Regime Especial de Execução Forçado, é que ele deixa os credores em situação de igualdade. Então, aquele que tem o creditão, ou aquele cujo credor é amigo do diretor do clube, não vai ter privilégio. Opa, é uma coisa interessante isso. Então, quer dizer que tem credor dos clubes que é amigo de diretor, que passa na frente da fila para receber os seus créditos, enquanto que aquele que está para receber do clube há mais de 10, 15 anos não consegue receber, porque no ato trabalhista isso ficava organizado. Fora do ato, quem recebe é o amigo do rei. É terra de ninguém. Quem tem informação privilegiada de que o dinheiro, que teve acesso a um contrato de patrocínio do clube, ou de uma conta... Vendeu o atleta aqui... Você entendeu? Entendi. Que vendeu o atleta ali que ninguém está sabendo. Ou, olha, o dinheiro... Ai, ninguém sabia, mas o dinheiro lá da formação do atleta YZ chegou, 1,5 milhão, vai pagar tua dívida. Vai lá e entra na frente, pede penhora nos teus autos. Aí você tem lá 1.500 processos trabalhistas e terra de ninguém. A quem isso interessa? Então, quem ficou bravo, né? Isso não aconteceu no Botafogo, a gente está falando de um outro clube. Quem ficou bravo, ora, se justifique. Se justifique, porque você está bravo por quê? Agora todos os credores estão em pé de igualdade. Assim como se for implantado o RIF no Botafogo, todos os credores estão em pé de igualdade. E o clube só poderá ter até 30% das suas receitas penhoradas, não mais do que isso. O que acontece com os outros 70%? Tá livre, meu amigo. Tá livre. Para de gastar com jogador pé de cana e contrata jogador. Enxuga o elenco. Dá para tocar clube. Opa, isso eu falo de cadeira. Dá para tocar clube. Dá para tocar time de futebol com 70% das receitas. Como o Botafogo deveria se pronunciar quando for notificado, na sua opinião? Quando o Botafogo for notificado, o Botafogo tem que cumprir ordem judicial e não ir fazer estardalhaço e chororô na rede social. É isso que eu espero do Botafogo. Por favor, Botafogo, não me decepcione. Ou seja, não jogar a torcida contra o juiz como se os dirigentes não fossem responsáveis pela a situação atual a que chegamos. E não criar figuras, como, por exemplo, inviabiliza o clube. Társilo, a gente está vivendo... E aí, torcedor, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão procurando informação em outros canais, com colegas advogados e etc. Isso é importantíssimo. Porque a gente está vivendo um momento de narrativas vazias. A pessoa, ela tem um motivo para fazer a narrativa dela, aí ela começa a metralhar na rede social e aquilo começa a se transformar numa verdade absoluta. E aí, depois o jurista ele tem que responder em cima de factoides que não existem. Você tem que pegar o fio do novelo e ir lá atrás para começar a responder. Essa narrativa de que inviabilizou-se o clube é uma narrativa que eu gostaria de saber a quem interessa, porque essa narrativa é vazia de conteúdo, ela é vazia.
Não existe nada que justifique um clube dizer que ele está inviabilizado, ele estaria inviabilizado economicamente se existissem 1000 processos e nesses 1000 processos viessem à execução de uma vez em cima do clube e o advogado tivesse que ir lá toda hora despachar com o juiz dizendo, olha, aqui já passou 30%, ó, aqui já passou 30%, olha o enunciado do TST. É uma aberração dizer isso. É um desfavor, e muitas vezes se coloca o tribunal da rede social acima da instituição Poder Judiciário. Eu não estou falando que o Poder Judiciário é bom, é limpinho, cheiroso, maravilhoso, mas uma decisão técnica perfeita como foi a do Vasco, vir alguém e colocar a opinião pública para metralhar o juiz, dizendo que ele vai fazer com que o Vasco perca 100 anos de história, me desculpe, cara. Não é por aí não, hein? Não é por aí não. O Danilo Fittipaldi está perguntando justamente isso. Esses 30% incluem toda a natureza de receita? Porque primeiro temos que pagar a folha do clube, né? Sim, tem que pagar a folha do clube, tem que pagar os tributos atuais, tem que pagar as despesas de viagem, as despesas com hotéis, todas as despesas que, inclusive no Botafogo Futebol e Regatas, tem que manter o clube social, né? Então, por isso que você tem que ter 70% da sua receita liberada, e o clube tem que ser inteligente o suficiente para também procurar novas fontes de receita, né? Tem aí muita coisa, token, etc. Vá procurar novas fontes de receita e não ficar chorando o passado. É isso que tem que ser feito. Porque do jeito que o Vasco reclamou, a impressão que dá, e eu acredito que está aí a grande confusão das pessoas, é que o Vasco teve 100% das suas receitas executadas. Que o Vasco não vai ter, inclusive, nem os 70% que ficam livres. A impressão que dá é que todo o dinheiro do Vasco, né, que o Vasco tem para receber, foi confiscado. E isso inviabilizaria o clube. Não foi isso. Não foi isso. A quem interessa essa narrativa? Porque essa narrativa é vazia. Não foi isso. 70% está liberado. Faça o que tu queres, pois nesses 70% tudo é da lei. E tudo que a gente está falando do Vasco aqui cabe ao Botafogo. É a mesma coisa. A gente está falando mesmo do mesmo riffs, tá? Isso, a gente está falando do mesmo riffs. E mesmo regime. Mesmo regime. E pelo que foi dito pela imprensa, parece que o desembargador deu uma opinião. A gente não sabe. Aí a gente entra... Quando a gente vai falar de Botafogo, a gente entra num terreno pantanoso. A gente entende que 2 clubes na mesma situação, você vai ter 2 decisões do mesmo tribunal em isonomia. É isso que a gente entende que está acontecendo. Não acho que há alguma coisa diferente disso. A pergunta, então, que segue é: o Botafogo deverá recorrer da decisão do desembargador? Vale a pena recorrer da decisão do desembargador que executa e inclui o Botafogo no regime? No escuro, eu digo, se não pagar, você vai recorrer do quê, cara pálida? Vai achar fundamento jurídico aonde? Faça a sua... eu ia usar um termo chulo aqui, mas não vou usar. Faça a sua especulação jurídica. Faça a sua especulação jurídica. Mas não acho, sem pagar e sem caucionar, não acho que tenha fundamento para apresentar nenhuma peça processual, seja ela um recurso para quem quer que seja, não sei para onde, porque a gente tem a notícia de imprensa. Volto a repetir, infelizmente falta transparência no processo do ato trabalhista do Botafogo, a gente precisava ter conhecimento do que está acontecendo, e também pode ir para o mandado de segurança, para uma instância superior, para Brasília, vamos para o TST, pode ser, mas vamos achar fundamento em quê, se não pagou? Então, o que o RIF tem a ver com a SA? Essa é uma pergunta grande, cara. RIF e SA tem alguma coisa a ver? Inviabiliza, por exemplo, uma chegada de uma SA? Vai inviabilizar no Vasco? Inviabiliza no Botafogo? Possível transformação do clube em SA? Essa pergunta você me sacaneou. Você fica à vontade de responder o que você puder responder. Essa pergunta, ela é a pergunta machadiana.
Tá, mas deixa eu aliviar para você então aqui, porque o Danilo Fittipaldi faz uma outra pergunta interessante. Alguém tem alguma estimativa de quantos % da receita eram pagos no ato trabalhista? Porque se for cerca de 30%, em termos de grana, não altera muito. Ótima pergunta, Danilo. É por isso que a gente aposta na inteligência do nosso chat. Vocês estão entendendo? Quando a gente aposta na inteligência das pessoas, esse é o resultado. A gente esclarece, a gente informa. Tá vendo? E a resposta para o Danilo, é aquilo que a gente já estava falando. Como falta transparência no processo do trabalhista, que ele corre em sigilo, não se sabe por quê, a gente não sabe. Não sabe 15, não sei, poderia ser 50%, já pensou? Então o RIF veio para aliviar. Mas, pelo que a gente entende, como o Botafogo fez essa negociação lá atrás, é bem provável que seja menor do que 30%. Porque, e só para te contextualizar, Danilo, em 2017, 2016, havia um movimento, principalmente do TST, de alguns ministros, vou até dar um nome, ministro Guilherme Caputo, ele gostaria de amparar os clubes para que eles não se tornassem inviáveis economicamente. Então, dava-se para lá você negociar um ato trabalhista em 15%, 20% da receita, e aí você colocava algumas condições, se cair abaixa, se subir aumenta. Era legal aquela época para fazer o ato trabalhista. Até o final do ato trabalhista. Então, as duas últimas perguntas desse segmento aqui, antes de eu ler a pergunta do Fabiano Bandeira, tá? Para você matar, você não vai falar então sobre essa aí, porque o RIF tem a ver com a SA. Não, deixa eu falar. Então fala. Eu achei que você não quisesse falar, porra. Não, eu gosto de pergunta machadiana, eu adoro Machado de Assis, velho. Eu queria ter casado com a Capitu, ó, eu. Tô brincando. Alô, Cíntia. Beijo, Cíntia. Tô brincando. Em relação ao RIF e à SA, vamos falar de narrativa. Você, torcedor, você está acostumado com a narrativa de que o clube acabou. O clube acabou. Ninguém te mostra número, você não sabe do processo do atrabalhista do atrabalhista há quantas anda, você não tem acesso ao RIF, você não tem. E a gente chora, eu choro pelo Botafogo. Já cansei de chorar pelo Botafogo. Eu choro porque eu digo o seguinte: poxa, acabou, é o fim. Ontem eu estava conversando com o Tarso, o que a gente faz? A quem interessa essa narrativa? A quem interessa? O RIF, gente, é bom para o clube. É ruim porque tem que pagar. É igual tomar vacina, tem que tomar. É ruim porque tem que pagar. Mas e aí? Mas ele vai. E o RIF pega na fonte, né, cara? Pega na fonte. Não espera o dinheiro bater na conta. Vai na fonte. Melhor, fonte pagadora. Na fonte pagadora. Melhor era o atrabalhista. Em algumas situações, o RIF, como aconteceu, por exemplo, com o Guarani. A juíza virou o RH do Guarani. A juíza ia lá e o Guarani ia contratar, tinha que passar pela juíza a contratação. Mas isso é ruim? Onde o Guarani está? E onde a Ponte Preta está indo? Isso foi ruim? Talvez isso tenha salvo o Guarani. Então, o RIF, ele pode ser... o RIF, ele é pior do que o atrabalhista. Não são as mesmas condições. Mas, de repente, o RIF pode trazer números que a SA precisa. Agora, SA, você que quer investir no Botafogo, você está na hora de dar cara, porque você é um investidor. Primeiro, você existe. Segundo, que tipo de investidor você é? Um investidor abutre que vai matar a associação, vai pegar o clube e vai falar assim: ó, vocês ficam com dívida aí que eu não quero saber de dívida. Agora, mundo novo. É uma instituição. Para com isso. Isso é investidor abutre. Dura 5 anos a aventura, porque essas dívidas, com sucessão empresarial, com desconsideração de personalidade jurídica, institutos jurídicos, fazem com que a nova instituição
É investidor que vai fazer aquilo que foi feito já com o Botafogo um tempo atrás. Vai fazer aquele oba-oba e depois a dívida chega. Agora, se você é um investidor consciente, você vai gostar do RIF. Você vai falar assim, eu sei quanto que tem que pagar. Agora eu preciso olhar para frente. Ele dá uma coisa que é previsibilidade, né? Previsibilidade. Então, para a gente encerrar o direto ao ponto, tá? Encerrar o direto ao ponto. Botafogo fica inviável com o RIF, Bortolato? Nem a pau, Juvenal. Mas se não fica inviável, fica o quê? Viável. Vamos tocar para frente. Vem SA, vem em mim. Cara, a sua conexão tá ruim. Você tá cortando. E seu final aí da frase, por exemplo, a gente não ouviu. Você falou vem em mim SA e depois a gente não ouviu. Vem em mim, investidor bom. É isso aí. Ou seja, o RIF é ao contrário. Não é que ele torne o Botafogo inviável. Ele dá previsibilidade, ele dá clareza da dívida do Botafogo, o quanto que precisa ser pago de dívida mensalmente, tá? Para que quem quiser investir no Botafogo saiba exatamente o tamanho do problema e saiba exatamente quanto que vai ter que desembolsar para poder pagar as suas dívidas. Ou seja, nada de ficar enfiando dívida na associação, no clube, largar para trás, varrer para debaixo do tapete, né? Para criar uma figura nova de criar um CNPJ novo, zerado de dívida, porque a lei alcança o CNPJ novo. A lei chega no CNPJ novo. Talvez esteja aí a explicação por que aqueles, que eu nem falo mais o nome, mas aqueles que a torcida sonha que investissem no Botafogo, não queiram investir. Talvez não cheguem. E não cheguem porque eles sabem que mesmo criando um CNPJ novo, as dívidas antigas vão bater na porta. E aí, meu camarada, é coisa pesada, é coisa feia. E tem gente aí que não quer que essas dívidas venham à tona. Porque tem gente que tem muita coisa a perder, inclusive quando essas dívidas vierem à tona. Vocês estão entendendo a jogada? Ou seja, obrigado, juiz, que incluiu o Botafogo no regime especial. Obrigado, juiz, que colocou o Botafogo no RIF. Obrigado por ter sido técnico. Obrigado por ter sido competente. O Botafogo está longe de ser inviável. O Botafogo, com a decisão do juiz, prova para a torcida de forma pública, o juiz prova para a torcida de forma pública que o Botafogo tem recursos, que é viável, mas ele não pode ter pessoas gastonas que investem mal os poucos recursos que tem, que renovam com o Rickson, que contratam o Rafael Carioca, que fazem as estripulias que fazem com os parcos recursos que o Botafogo tem, e depois, quando saem do clube, saem, na verdade, sem nenhuma culpa e sem um tostão do seu patrimônio comprometido com isso. E o senhor Anderson Barros, que hoje entrou na justiça contra o Botafogo, entrou na justiça não, teve uma penhora a seu favor, nos legou nada mais, nada menos que Diego Cavalieri, que está encostado no nosso departamento médico, ganhando 200 pratas por mês, que medicamente, clinicamente, o cara não tem nada e ninguém sabe por que ele volta. E o senhor Anderson Barros, e ainda teve uma penhora decidida a favor dele, com esse tipo de legado que nos deixou. Com essa decisão do juiz, acaba a farra. Tem a coisa a receber? Beleza, mas vai entrar na fila, vai receber e tudo dentro desses 30% que o Botafogo vai ter que pagar todo mês. 30%. Passou daí, não paga não, irmão. Társilo, você falou de mim no começo, como é bom falar com gente inteligente. As perguntas que você fez, o encadeamento, o trabalho que você teve para fazer isso, é muito bom ser teu amigo. E é muito bom ter um chat como o que a gente tem, ter pessoas interessadas como que a gente tem aqui na rádio. Então, até agora, vendo a gente falar de um assunto tão complexo, e o meu esforço é traduzir isso num linguajar mais simples, para não ter que ficar falando número de enunciado, para não ter que ficar falando número, isso daí não vai resolver nada a tua vida.
o que mais importante, e o Társilo conduziu isso de uma maneira brilhante, é fazer você entender e não cair em narrativas vazias. O Botafogo não é uma instituição que vai fechar suas portas por causa de uma decisão judicial agora. A decisão é técnica, a decisão é importante e talvez seja um dos motivos para a gente elogiar juiz. Não está muito fácil elogiar juiz no Brasil hoje, né? A gente sabe. Mas foi uma decisão técnica e que se cumpra a lei. E que o Botafogo dê o exemplo. Acerte o seu passado e traga investidor que esteja pronto para assumir o risco, pagando o passado e criando receitas novas. A gente merece isso. Chega de enganação, chega de barrigar, chega de narrativa vazia, chega de promessa. O que a gente quer é isso, transparência e conversa franca. É isso que o torcedor quer, é isso que nós queremos. Abra a janela e deixa o sol entrar, amigo. Claridade acaba com os funguinhos que ficam ali nos cantos das salas escuras de General Severiano. Por fim, o Botafogo vai acabar por causa do RIF, Bortolato? Não vai acabar por causa do RIF. O RIF talvez seja uma coisa boa para o Botafogo, porque vai quantificar para os futuros investidores da SA qual que é esse passado. E não eles vão ter que fazer uma auditoria com números complexos lá para achar números que não existem.